E aí, seja muito bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E hoje nós temos um convidado aqui, gente, para variar, né? Mega especial. Ele é uma pessoa assim que é pioneiro. Eu adoro falar com pioneiros, porque pioneiros são aquelas pessoas que desbravam, são aquelas pessoas que chegam quando tudo era mato no mercado e faz acontecer, e finca sua bandeira. E foi isso que Alfredo Rocha fez com muita excelência, com muita maestria. Eu tive a oportunidade de dividir palco com ele algumas vezes e a palestra dele é magnífica. Assim, é uma palestra que todo mundo fica boquiaberto. Só que o mais interessante é poder fazer esse bate-papo informal e saber um pouco da vida, dos bastidores, quais são os hábitos de um palestrante incrível, de um palestrante memorável, de como que eles vivem, o que que eles fazem. É a gente saber um pouquinho aqui dos bastidores, daquilo que não só está no palco, mas é os bastidores, como que tudo acontece. Então, só para quem ainda não conhece, deixa eu contar para vocês um pouquinho quem é Alfredo Rocha. Ele, só para contar um pouquinho da história também, um dos primeiros palestrantes que existiu no Brasil foi o Otton. E Alfredo, na época, ele era mais jovem, ele começou vendendo o Otton, logo na sequência, ele se tornou palestrante também. E de lá para cá, ele vem arrebentando em grandes palcos. Olha esses números. Ele, desde 1990, ele percorreu mais de 270 cidades, né? Só que ele começou no mercado em 80, tá? Isso aqui é só o momento que ele começou realmente a desbravar, né, Alfredo? E aí aqui, realizando mais de 3.000 eventos presenciais. Não estamos falando de online não, gente. É 3.000 eventos presenciais. Você pensa o tanto que ele viajou, o tanto que ele rodou aí Brasil afora. E aí ele traz aqui alguns números que eu achei interessante, que é isso aqui, ó. Foi considerado o palestrante mais assistido do Brasil por ser apresentado ao vivo para mais de 3 milhões de pessoas. Esse é o nosso convidado de hoje. Ele fala muito sobre comunicação, comunicação nem tanto, né? É força da sua comunicação que está aqui. Mas é muito sobre motivação e vendas, não é, Alfredo? É isso, É Tati. isso mesmo? Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você e com você também que está aí. Muito bom. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu já quero te perguntar o que você considera ser uma vida memorável para você. Você escolher e tentar identificar qual é a sua vocação. Aí você vai ter uma vida memorável. Há um Uau. probleminha danado aí que a gente escuta muito que a gente tem que fazer o que gosta. Olha, seria ótimo, mas não é assim. Não é fazer o que gosta, simplesmente, porque você vai ter uma vida memorável. Porque se eu fosse fazer o que eu gosto, eu seria jogador de futebol. Porque, primeiro, eu amo futebol. Segundo, ganha muito dinheiro jogando futebol. E terceiro, tá cheio de Maria Chuteira atrás da gente quando a gente joga futebol e é craque. Mas eu não sou craque no futebol. Eu não tenho vocação. Eu jogo até bem. Sempre joguei bem futebol. Mas o meu talento, a minha vocação para ser um jogador de futebol era bem pequeno. Então vai uma mensagem, né? Você vai ter uma vida memorável. Por Einstein era um gênio estudando física, matemática. Ele veio para isso. Já que eu estou falando de futebol, né? Pelé era um gênio jogando futebol. Vamos trocar as bolas? Vamos botar Einstein jogando futebol e Pelé estudando física e matemática? Socorro, não vai funcionar esse negócio. Percebe? Quer dizer, então, a primeira mensagem é essa. Tenta encontrar o que você tem vocação. Porque o que você gosta vem depois. E como que você conseguiu identificar essa vocação na comunicação, nas palestras? Como que surgiu tudo Desde isso? menino, eu colhia algodão na roça e eu falava muito. E o pessoal gostava de pegar ruas para colher algodão do meu lado para ouvir eu falar, né? Então eu sempre falei muito. Então a vocação era essa. Hoje em dia, quando eu vou na praia, eu bronzeio até a língua. Tanto que eu falo. Então eu sempre Bronzeia até a falei. língua, adoro. Então é assim, né? A vocação é isso. É claro que eu sou tímido. Apesar de ser tímido, eu falo muito, né? E sempre
Eu sou tímido em algumas situações, mais e outras menos, né? É isso que eu ia te perguntar, como que é tímido? Como que você poderia descrever a sua timidez? Porque muitas pessoas perguntam, né? Nossa, um palestrante que fala para 1.000, 5.000 pessoas, como que essa pessoa pode dizer que é tímida? E eu muitas vezes eu trago que eu sou tímida também e venci isso. Como que é no seu caso? Então, bom, primeiro você fica tranquilo se você é tímido. Você está bem acompanhado. Por Sim. exemplo, eu sou muito fã do Ney Matogrosso. Você viu o show que ele faz, o Ney? Faz um show fabuloso no palco, né? Então, e ele é super tímido, é mais tímido que você do que eu. Olha. Então, não tem problema ser tímido. O que, que eu fiz para superar a minha timidez? Eu fiz treinamentos, eu fiz cursos, como muitos de vocês aqui também. Você pode ser tímido e falar muito bem em público. Eu sou tímido, eu não sou de chegar numa festa assim e falar com todo mundo, mas com os meus amigos eu falo bastante. E aí a oratória, a expressão verbal, a gente faz curso, fiz vários cursos, vários treinamentos, né? Então, Sim. agora o primeiro passo é o querer, né? Vale a pena lutar por tudo aquilo que vale a pena ser ou ter. Essa frase não é minha, tá? Essa frase é de Og Mandino. Então, se vale a pena você ser, e se vale a pena você ter as coisas que você quer, então vale a pena lutar e superar, né? Porque todos nós temos os nossos desafios aí, né? Nós temos que superar. Quando você tá numa roda assim de amigos, geralmente quando a gente faz palestra, a gente sempre sai para os jantares, para os almoços, e aí fica um monte de palestrante que nem gosta de falar, né? Então todo mundo, você geralmente é o que mais conversa, o que mais fala, o que mais escuta. Muito mais escuto. Olha, eu também, Muito te mais. perguntei porque as pessoas falam, nossa, Tati, você é faladeira, né? Eu adoro falar, mas quando eu estou com outras pessoas e que eu gosto também de aprender, geralmente eu tenho o hábito de escutar muito mais do que falar. Olha, eu acredito que é uma qualidade legal pra gente que fala, porque tem um cantor que eu gosto muito, que talvez você não conheça, se chama Peninha. Ele tem uma música que tem uma frase que diz assim: saber ouvir é mais saber, né? Uau. Então é uma mensagem legal. Eu tento não, para mim é fácil. Eu sou um bom ouvinte, eu sou um ótimo ouvinte. A gente aprende muito ouvindo. Claro, eu amo falar, mas eu já tenho a oportunidade de exercitar esse prazer da fala. Eu tenho palestra quase todo dia, então fico tranquilo. Na hora de sentar para jantar, eu fico lá degustando o meu vinho, a minha cerveja e fico ouvindo os colegas. Eu ouço muito mais. É como se gastasse a quantidade de falas durante a palestra, né? Já gastei a quantidade de palavras por dia, agora deixa eu só ouvir aqui, aprender mais um pouco. Adoro também. Gostoso. E é muito legal, assim, porque você é uma pessoa, você já trouxe, fiz muitos treinamentos, curso de oratória, li muitos livros, dá pra ver a forma como você fala, o conhecimento que tem, e eu falo que essa é a matéria-prima de um palestrante. Não tem como você ser palestrante se você não tem repertório. Você tem que Sim. estar o tempo todo nessa curiosidade, nessa busca, né? E isso é uma coisa que você sempre teve ou você foi desenvolvendo? Eu tive a felicidade, a sorte, né? De ser incentivado, né? Eu conheci um grande cara chamado Wilson Mileres, uma pessoa que eu agradeço demais ao Wilson, ele sabe disso, como eu sou grato a ele. Eu tive a felicidade de, com ele, ser apresentado aos mestres mudos, que são os livros, né? Como falava o Olha. padre Antônio Vieira, né? Os livros são os mestres mudos. E o Wilson me apresentou, ele me deu um livro de presente, e eu me apaixonei pela leitura. Você tocou num ponto principal. Eu sei que a gente está falando para palestrantes, né? Muitos Sim. palestrantes já de sucesso, outros buscando o seu sucesso. Sem repertório não dá. Imagine um cantor com apenas 2 músicas. Não tem jeito. Não tem. Agora, claro, primeiro ele teve que ter uma música. Então Uhum. fique tranquilo. Você está começando agora? Fique tranquilo. O cantor que hoje tem um repertório gigante, um dia ele teve só uma música, mas ele Sim. não parou, né? Por exemplo, você fala de motivação e vendas. Não só isso, eu falo sobre liderança. É um tema muito importante. Eu falo sobre qualidade total. A minha palestra Motivando Todos para a Qualidade Total foi assistida por 1,5 milhão de pessoas. A Estou, mesma a palestra mesma foi por um palestra. milhão. Hoje, agora, uns 20 dias atrás, eu estava de novo dentro das fábricas, né?
porque algumas ideias são eternas. Você Sim. que é palestrante, não esqueça disso. Tem algumas ideias que são ideias do momento, são ideias da moda. As ideias vêm, ela faz a sua parte, depois elas vão embora. E algumas ideias são eternas. Por exemplo, qualidade total é uma ideia eterna. Por exemplo, ideia que veio, fez a sua parte e foi embora. É reengenharia. Dependendo da sua idade, você nem sabe o que é, porque ela já veio, fez a sua parte e foi embora. Análise transacional. Veio, fez a sua parte e foi embora. Programação neurolinguística. Também já veio, fez a sua parte e foi embora. Algumas ideias não. São os modismos, Isso. tendências e outras São coisas. ótimos, ajudam muito para Sim. aquele momento, né? Mas agora algumas ideias são eternas. E eu me assento nessas ideias eternas. Liderança, vendas, motivação, qualidade, mudanças. E agora a mais recente, que é a ideia do milênio, a Sim. inovação. Fantástico. Então, você busque repertório nessas áreas todas aí que você vai ter muito sucesso. Na hora que você falou da música, eu até pensei, eu falei assim, tem que conhecer várias notas. Por exemplo, no jazz, que quem toca tem que improvisar muito. Então, eles têm que ter várias notas ali, vários conhecimentos, para na hora do improviso, conseguir pegar aqueles que mais funcionam, que mais dá certo, né, e tocar as melhores músicas. E aí, só fazendo aqui um paralelo, quem me acompanha sabe, eu defendo uma questão seguinte, atuo muito no marketing digital. E no marketing digital eu vejo muitas pessoas criando uma nova palestra para cada evento. E eu sou contra isso porque eu falo, gente, para mim palestra é como um espetáculo do Circo du Soleil. Palestra é um show. Ninguém vai criar um show novo todos os dias, até porque exige tempo. É igual compor uma música. Para compor uma música, você vai levar tempo, energia, às vezes não vai ficar bom, você tem que ajustar, tal. Então a palestra é uma arte. Não pode ser criada uma nova palestra, às vezes, à véspera de um evento. Então eu falo assim para as pessoas, você está começando, foca em uma, é a palestra principal. E eu falo muito que os grandes palestrantes, como você, é aquele que replica a mesma palestra, às vezes 30, 50, 100 vezes a mesma palestra replicada. E aí é muito legal você falar, eu tenho várias palestras, mas tipo, tô no mercado desde os anos 80, né? Então, eu falo que é igual os atores e atrizes que vai montar uma peça de teatro. Aí tem um tempo que a peça fica no ar, fica repetindo a mesma peça, aí de repente vamos lançar uma peça nova. Né? É a mesma coisa da música. Fica tocando a mesma música, a música é incrível, a música estoura. Aí de repente, vamos criar uma nova música. E aí você vai colocando mais item para o seu repertório. Então é muito sobre isso. Desde os anos 80, você tem aí bagagem, musculatura para entrar em várias outras frentes, para construir novas palestras. Mas foi o que você falou. Uma única palestra já foi assistida por mais de 1 milhão de pessoas. Uma única palestra. Então, você que tem medo de reprisar, de repetir, eu não posso, porque senão fica parecendo que eu não sou inovador. Não, muito pelo contrário. Você tem que repetir, até porque cada vez que você repete a mesma palestra, mesmo que fazendo ajustes, personalizando, adequando ao momento, mas ao repetir a mesma palestra, você vai ganhando maestria, vai ganhando excelência, vai aperfeiçoando cada uma delas. Não é isso? É totalmente isso. Imagina, por exemplo, você vai assistir o Fantasma na Ópera. Pesquisa lá quando foi feita a primeira apresentação do Fantasma da Ópera. Quem vai assistir o Fantasma da Ópera hoje? Ele vai ver qual texto? Qual enredo? Exatamente o mesmo texto, o mesmo enredo. Não dá para mudar. É claro que aí o autor cria uma outra palestra. Por isso que eu disse agora há pouco, algumas ideias são eternas. Não tem jeito. Então, por exemplo, a minha palestra sobre liderança e gestão de pessoas. Faz 21 anos que eu lancei essa palestra, com esse tema, liderança e gestão de pessoas. Nunca esteve na moda como está agora. Então, eu vejo exemplos que eu coloco, como eu estou há bastante tempo, eu tenho que buscar repertório, como você falou. Então, eu crio uma palestra e aquela palestra eu não posso mudar. Pergunta para os Chitãozinho e Chororó, se ele for cantar uma música, eles estão agora comemorando aniversário, e eles não cantarem fio de cabelo para ver o que acontece. E o palestrante é parecido. Às vezes você que é palestrante, não fique preocupado. Mas a pessoa já assistiu aquela palestra. É normal. E ela voltou porque ela quer assistir de novo.
Eu sempre digo quando eu começo uma palestra, olha, se você lê um livro, achou legal, leia esse livro a cada 2, 3 anos. Porque o livro é o mesmo, mas você já não é o mesmo. Sim. Você já não é a mesma. Aquele mesmo livro vai te tocar diferente, vai te trazer novas perspectivas. Um filme também, um bom filme. Poxa, eu tenho alguns filmes que eu já assisti 8, 10 vezes e vou assistir mais ainda. Fantástico. Agora, observe. Um filme que você assistiu e gostou. Um livro que você assistiu e gostou. Você volta a assistir e te ajuda de novo de maneira diferente. Isso é o livro. Agora você imagina, o livro não muda, é o mesmo. O filme não muda, é o mesmo. Agora imagina um palestrante. Vocês dois mudaram. Claro, eu apresento Motivando Todos para a Qualidade. Essa é a minha palestra mais antiga. Observe, a palestra é a mesma. A espinha dorsal é a mesma. Mas olha só, se você assistiu há 10 anos atrás, você vem assistir hoje, você não é o mesmo. E diferente do livro, eu também não sou o mesmo. A sua performance muda, alguns exemplos que você vai citar. É atualizado, é adequado, Sim. né? Então são coisas que não tenha preocupação, você que é palestrante, está começando, não tenha preocupação de repetir, muito pelo contrário. Quantas vezes, eu sei que uma vez eu queimei uma grande empresa, demorou para me contratar de novo, depois eu fui entender por quê. Porque eles pediram para eu contar uma história de vendas, era uma palestra de vendas, numa grande indústria de cosméticos, muito famosa, a marca famosíssima. Com certeza você usa os produtos dela, você que é mulher. E fiz o briefing, e aí já era uma segunda palestra, que eu volto muito nas empresas. Eu tenho cliente desde 1994, 95. Por exemplo, tem uma fábrica de tratores, uma multinacional americana, a maior fábrica de tratores do mundo. É minha cliente desde 98. Uau. Uma fábrica de motocicletas, a maior fábrica de motocicletas do mundo. Essa eu posso falar o nome, algumas empresas podem, outras não. A Honda. É minha cliente desde 96. Eu estive lá agora, 6 meses atrás, estou todo ano lá. Então, o que acontece? Eu não contei, eu tinha voltado na empresa, e aí eu fiz o briefing, era um outro foco, eram outras coisas que eu tinha que falar. E aí, uma pessoa pediu para eu contar uma história. A história do pneu, do mineiro que me vendeu um pneu lá em Belo Horizonte, eu indo para Governador Valadares, é famosa. Depois no YouTube você acha lá no meu vídeo O Campeão de Vendas. Tá lá no YouTube, de grátis lá para vocês. Desde 2012. Já vou correr lá para assistir depois também. O Campeão de Vendas. Você vai achar lá a história. Aonde eu vou tem que contar. E eu não contei. Porque não? Eu falei, puxa, vocês me perdoem, mas eu tenho um horário aqui e essa história não tá dentro do... Puxa, depois eu entendi, ficaram chateados porque eu não contei. Então, não se preocupe. Uma boa história... Esses dias eu gosto muito de futebol, né? Eu estava assistindo um programa esportivo que eu gosto. Aí o Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan, que é um repórter que eu gosto muito, agora, isso, eu tô falando para você coisa, porque isso é legal também, você viver o momento agora. Eu estava vendo o Vanderlei Nogueira contar 2 histórias envolvendo o João Saldanha. Se você gosta de futebol, você sabe quem é, mas tem que gostar muito para saber quem é o João Saldanha. Foi um grande repórter, um intelectual aí do mundo esportivo. E o Vanderlei Nogueira contou 2 histórias do João Saldanha, uma acontecida na Suécia e a outra acontecida em Manaus, na Amazônia, que eu que sou um contador de histórias, né, de causos, né, mas eu fiquei apaixonado pela história. Tanto é que eu voltei, Tati, sem exagero, eu voltei umas 40 vezes a ouvir a história. E vou ouvir de novo. Que legal. Porque uma boa história, um bom exemplo, aquilo que faz bem para as pessoas, grave isso, querido palestrante, aquilo que faz bem para as pessoas querem repetir. Sim. Né? Inclusive, se você gosta de filosofia, na filosofia nietzschiana, tem o chamado eterno retorno, né? Então, é uma colocação legal, onde Nietzsche trabalhava legal isso. Então, aquilo que você gostou, que te fez bem, que te trouxe alegria e prazer, você quer repetir. Então, nossa, muitas pessoas vêm me assistir. Imagina, né? Eu estou há 32 anos fazendo palestras. Né? Então, aquilo que eu comentei com você um pouquinho antes do programa. Quando eu vejo de longe um casal e um jovem, eu já sei o que é. É o pai e a mãe trazendo o filho, trazendo a filha.
Porque eu já tô nisso aí, né? Eu já tô nessa fase onde eles casaram, têm filhos, aquela palestra um dia fez bem para eles e eles querem mostrar para os filhos, né? E eu sempre digo, ó, e você que é filho, faz igual seus pais, tá? Quando você tiver filho, traga para me assistir também. Já vai preparando as novas gerações. Opa. Muito bom. Então, é até isso que eu ia te perguntar. O que você acredita, assim? Claro que além de ter uma palestra memorável, uma palestra incrível, já tive a oportunidade de assistir a sua palestra e gosto muito. Além disso, no relacionamento, nas estratégias que você faz, o que você acredita, assim, que é o principal elemento que faz com que você seja recontratado tantas vezes pelas mesmas empresas, pelos mesmos clientes? São os meus valores, né? Os meus princípios, né? Que são Sim. 4. 4 princípios, né? Desde o começo. Primeiro, a simplicidade, né? E é interessante, olha, eu falo há 32 anos isso. E agora está na moda. A simplicidade está na moda. Que legal. Legal. Então, a simplicidade. Né? Segundo é o conteúdo. Eu tenho uma preocupação muito grande com conteúdo. Sim. Conteúdo relevante. Eu tenho uma preocupação muito grande de buscar conteúdos inéditos. E fico feliz quando eu vejo alguém usando um conteúdo que é meu. Eu acho lindo, falo, puxa, que legal. Inspirei alguém. Eu inspirei, eu fico legal, eu fico feliz. Inclusive, você que é jovem palestrante, se você escutar um exemplo que eu falo e você achar que esse exemplo serve para você, é legal, use à vontade. Que eu fico muito feliz, principalmente vocês jovens palestrantes, vocês devem se inspirar. Não tem problema você quando eu não posso contar um exemplo que um colega meu famoso conta. Não é que eu não posso, eu tenho que buscar ser inédito. Então, o conteúdo... Porque você já tem uma bagagem, né? Você já tem uma jornada. Já tem uma jornada. Então, a simplicidade, o conteúdo, a objetividade. Minhas palestras são seta, elas não são círculo. Boa. Então, isso aí é uma preocupação muito grande que eu tenho, de não ficar enrolando, né? Sim. Minhas palestras, elas vão direto no assunto, são seta, não círculo. E quando eu falo palestra, pode ser uma palestra de 1 hora e pode ser um dia inteiro sobre liderança de 8 horas. Com certeza, um dia inteiro eu falando sobre liderança de 8 horas, eu sei que vale por um MBA. Como diz o meu amigo Irineu Toledo, um mini BA. Muito Abração bom. ao Irineu. Essa frase é dele, eu gosto demais. Então é isso. E o quarto é a descontração. Minhas palestras são leves, são descontraídas. As pessoas, elas riem, elas se emocionam. E eu não conto uma piada. Se eu contar piada, eu fico vermelho, porque eu sou tímido. Então eu não conto nenhuma piada, mas os meus textos têm criatividade, né? Então a criatividade dos meus textos, as pessoas riem. Eu não falo palavrão, também não combina comigo, não tenho nada contra. Eu sei que tem colegas meus que ficam 2 horas dando palestra, falam um palavrão atrás do outro. E o pessoal ama, e para ele fica excelente. Para ele. Combina com a personalidade dele. Combina com ele. Se eu for falar, fica ridículo. Por isso que eu disse a vocação. Veja a sua vocação, veja o seu talento. O que é talento? O que é vocação? Só para explicar. É fazer o que é fácil para você fazer. O que você faz fácil é vocação, é talento. Daqui a pouco você vê a mãe quer que a menina seja uma bailarina, mas ela não tem talento. Ela sofre para aquilo. Já palestra eu faço fácil, porque eu tenho vocação. Então são essas 4 coisas. Simplicidade, a sequência é essa: simplicidade, objetividade, conteúdo relevante e descontração. Fantástico. Eu sei que o que eu falo pode ir na Alemanha, pode ir no Japão, pode ir nos Estados Unidos ou na Coreia. Sobre liderança, sobre vendas, sobre qualidade, sobre inovação, é isso que eles estão falando lá. Aí você fala, mas como é que você sabe? Você fala coreano? Não, mas eu estou dentro das empresas coreanas. Eu brifo com eles. Você pesquisa, você eu estuda. Converso, eu aprendo com eles. Há 20 dias atrás, eu fiz para todos os funcionários de uma fábrica de rodas, a maior fábrica de rodas do mundo. Eu conversei com o CEO da empresa. Eu fiquei quase 3 horas conversando com ele. Ele foi CEO na Inglaterra, ele foi CEO na França, ele foi CEO na China.
Inclusive, ele me conheceu na China, pelo YouTube. Né? Ele falou, Alfredo, eu estava na China, eu assistia você na China. Eu falei, pô, um dia eu vou contratar esse rapaz. E agora eu fiz para eles, mês passado, para toda a fábrica, quase 2.000 funcionários. Então, eu conversei quase 3 horas com ele. Então, eu aprendo muito com eles. Onde eu vou buscar conteúdo? Raramente você vai ouvir nas minhas palestras o conteúdo de um livro que está bombando. Raramente. Legal, porque isso aí está todo mundo já falando, não tem nada de novo. Exato. Eu não vou falar de inovação falando de Airbnb, dá licença. Eu não vou falar de inovação falando de Uber. Não vou falar de inovação falando de Spotify. Isso não. Sim. Isso aí clica no Google e você acha. Eu vou falar de inovação falando de picanha, sabe? Então eu vou buscar os meus textos, né? Mas veja bem, Tati, isso aí também é tempo, né? É o tempo também, né? Tem coisa que só o tempo vai te trazer. Sim. É o tempo. E é o tempo dedicado a pesquisas, a estudos, a investigação, porque você falou, tem que ser criativo. Eu até quero te perguntar como que é o seu processo de criatividade, mas o meu processo é assim, eu vou buscando muitas referências, eu falo que a criatividade, ela parte muito de você ter um repertório base e pensar, tá, com base em tudo que eu tenho, o que eu vou fazer de diferente disso aqui? Às vezes misturando um pouquinho de cada, sabe? Trazer analogias, metáforas. Então, esse processo criativo envolve muita transpiração. E é um dos pontos que você falou. Tá bom, tá dentro da minha vocação. O que é fácil para mim? Mas o fácil não significa que eu não vá pagar um preço. O fácil não significa que não há uma transpiração. Porque quando você fala, eu fiquei 3 horas fazendo um briefing com uma empresa, isso é transpiração. Isso aí já deixa muito claro qual é o seu diferencial. Porque muitas pessoas falam, é fácil para mim, eu não quero pagar o preço, vai lá, faz um briefing de 10 minutos, é o tempo que eu tenho, e chega lá e mete os pés pelas mãos. Então, todo esse cuidado, todo esse tempo, mostra muito capricho, é um esmero, sabe, com o que você faz. E como que é esse processo criativo também? Legal. Então, e fazer fácil, só dar um adendo. Por exemplo, para mim, ficar 3 horas lá é fácil. Olha. Porque eu tenho vocação. Então, para mim é um prazer ficar 3 horas. Para mim ficar no aeroporto, não tem problema nenhum. Não tem problema. Agora eu vou pegar meu carro daqui a pouco. Amanhã eu tenho uma palestra na cidade de Sapucaí Mirim. Para mim é um prazer pegar a palestra e dirigir 4 horas. Uau. É prazeroso. Então, vocação é isso. Porque, veja bem, se você for palestrante, que você falou, pensa que é só alegria, que é só festa, pensa que é só o cachê legal, o palco, o aplauso, a fotografia, o reconhecimento, os elogios, tem essas coisas. Né? Agora, para mim é fácil, eu faço fácil, é um prazer. Uau. Então é gostoso, né? Então isso eu chamo de fazer fácil, né? Sim. Fazer um briefing de 3 horas para mim é fácil. Sentar no meu carro e viajar. Hoje daqui eu vou dormir em São José dos Campos, mas amanhecer o dia eu vou lá para o hotel. É um hotel lá em Sapucaí Mirim, em Minas Gerais. Prazer para mim, alegria. Às vezes a minha assessora diz, bom, Alfredo, eu marquei, tem uma palestra, você sai de lá, você vai dormir só 2 horas. Tá ótimo, não tem problema. Não vou fazer isso todo dia, dormir só 2 horas, porque eu amo dormir. Uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é dormir. Mas também, se tem que fazer, não tem problema algum. Respondendo a sua pergunta, para se criar, né? Vai a dica então. Olha, palestrante, tudo que ele faz, se você é um palestrante profissional, você faz com o olhar de palestrante, com a mentalidade de palestrante. Qual é a minha fonte de textos? Aonde eu vou garimpar textos? Em todo lugar. Eu cheguei aqui agora, eu conversei com o Nicolas, eu conversei com o Lincoln, que são os meninos aqui da parte técnica. Conversei com o Fernando, que é o líder aqui do estúdio. Pronto, daqui eu já criei 10 minutos de texto. E já sabe o nome de todo mundo. Sim. Não, e detalhe, deixa eu contar pro pessoal aqui. Ele me assustou, porque eu marquei assim 14 horas. Quando deu 1h da tarde, às 13 horas, ele mandou mensagem, tô aqui. Eu não estava, né? Porque era 1 hora antes. Aí eu peguei e falei, gente, será que eu passei o horário errado? Tô atrasada, que é isso? E aí não, mas eu marquei às 14, ele, tá tranquilo. Ele chega 1 hora de antecedência. Isso aí eu tiro o chapéu pra você já, viu? Chegar 1 hora antes dos compromissos. Não é chegar 10 minutos mais cedo, é 1 hora. Que é isso? É que a mente é pesada. Sim. Quando você chega num lugar, o seu corpo chega, a sua mente demora para chegar.
Então eu gosto de estar sempre onde eu estou com o corpo e com a minha mente. Uau. Nada mais importante no mundo para mim do que esse momento com você aqui agora e com você que está aí. Então eu sei que se eu chegar em cima da hora, o meu corpo chegou, mas eu vou demorar uns 15, 20 minutos para chegar. Então eu chegando uma hora antes, eu estou aqui, a minha mente está aqui, a minha consciência está aqui. Né? Perfeito. Então Já observa tudo, já com se situa no certeza. ambiente. Eu aprendo, eu vejo, pego um exemplo. Então vamos lá. Eu vou assistir um cinema. Eu não assisto cinema como todo mundo assiste. Todos os filmes que eu assisto, eu posso daquele filme ali extrair, porque eu não vou passar nas minhas palestras um filme que bomba na internet. Porque o filme que bomba na internet, o cachê que eu cobro, como eu sou um palestrante de carreira, e vocês sabem, o cachê de um palestrante de carreira, Sim. ele é um cachê com valor agregado bom, né? Então, as empresas que pagam o que elas me pagam, elas não aceitam se eu passar um filme que está bombando na internet. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que garimpar tesouros. Esses dias um amigo me falou, Alfredo, dá uma olhada, ele me mandou um WhatsApp. Dá uma olhada só, rapaz. Puxa, me deu um orgulho danado. A hora que eu vi o palestrante famoso e fez um filme que eu passo desde 1998 nas minhas palestras. Uau. Isso para mim é um prazer, é um elogio, né? Sim. Um palestrante de ponta, um palestrante de primeira linha, né? Eu falei, poxa, que legal, fico feliz, porque eu passo exatamente esse filme desde 1998, que é O Resgate do Soldado Ryan. Aquilo ali, eu sei que é um garimpo meu. Isso dá orgulho. Então, isso para mim é gratificante, porque, agora, veja bem, se eu sei que aquele filme está bombando na internet, eu não passo. Porque não é legal. Então você vai no shopping center. O palestrante não anda no shopping center só olhando a loja, só vendo as pessoas caminhando, conversando. O palestrante tem olhar de palestrante em todo momento, a todo momento. No trânsito ele tem olhar de palestrante, a mente de palestrante. Então cria a mentalidade do palestrante. Porque os textos eles vão chegar na sua mão, prontos. Eu queria falar de mudanças. Eu precisava falar de mudanças, mas de uma maneira profunda. Já tinha estudado muito, mas simples. Aí eu estou andando no aeroporto do Galeão, e eu sou fã dele, do Gabriel, o Pensador. Aí eu vejo um lançamento de um CD do Gabriel. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Olha. Caramba, olha aí, eu estou falando de mudanças. Ó. Então... já virou texto para mim. Aí eu fui ouvir a música chama-se Até Quando. Muda porque quando você muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda, a gente anda para frente. Enfim, veio pronto para mim o texto. Poxa, e esse texto é um texto que eu posso trabalhar o dia inteiro, falar o dia todo sobre mudanças. Mas eu vou buscar um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho... Imagina, Tati, uma música tem 3 minutos. É difícil pra caramba fazer sucesso. Não são todas as músicas que o cantor lança no disco que faz sucesso. Você imagina uma palestra de 1h30, 2 horas. É trabalho duro, pessoal. Sim. Mas fique tranquilo, porque a vida, o cotidiano, o shopping center, o restaurante, o trânsito, o filme que você assiste, tudo isso é fonte de texto pra gente e tudo mais. Né? Nossa, fantástico. E é interessante que aí vem um ponto que eu abordo muito com os palestrantes, que é sobre você estar com o radar ligado. Perfeito. Então, você tem, primeiro ponto, eu tenho que estar estudando. Se você não estivesse estudando, lendo sobre mudanças, talvez você visse aquela frase e nem te tocasse. Perfeito. Mas o ato de você estar fazendo um mergulho profundo num conteúdo, e aí depois você vê a frase com o radar ligado, opa, aqui faz sentido. E aí você vai colando as pedrinhas, né, as pecinhas do quebra-cabeça, para no final ter a palestra de 1, 2 horas ali, incrível. Então, que lindo processo de criatividade. De novo, se você não volta, vamos voltar lá atrás no repertório. Sim. Que você trouxe de novo. Tudo é repertório. Você tem que estar com o radar ligado. Por exemplo, eu falo sobre marca. Vamos lá. Eu não falo sobre marca voltado para marketing.
Eu falo de marca, vou falar para um vendedor, para uma vendedora. Então eu digo para ela, ó, você é uma marca. Ah, você é Tati. Você é uma marca. Eu, Alfredo Rocha, eu sou uma marca. Né? Ô Nicolas, você é da técnica. Ô Nicolas, você é uma marca. Nós somos uma marca. O que marca faz? Marca desperta emoções, marca desperta sentimentos, né? Por exemplo, sentimentos positivos ou negativos, sentimentos de confiança, né? É uma marca. Então veja bem, ó, eu estava andando há um tempo atrás na rua e uma empresa querida, minha cliente, já fiz dezenas de palestras lá. Ela estava completando 60 anos. Ela forrou o Brasil de outdoor. Só que ela não colocou o nome dela no outdoor. Mas a marca dela é tão poderosa que quem lia o que estava escrito no outdoor sabia que era ela. Eu vou criando a expectativa na plateia. Olha o peso de uma marca. Veja bem, como é que você cria texto? A hora que eu olhei aquilo, eu fotografei. Então, o palestrante, eu tinha uma máquina fotográfica, que claro, você é muito jovem, você não lembra, chamada Yashica. Eu fotografava. Na época nem era o celular, eu já imaginei você pegando o celular ali para fotografar. Nos anos 80, é uma máquina que bombou. Fernando é fotógrafo, né, Fernando? Lembra da Yashica? Amarelinha, vermelhinha, era assim. Eu comprei uma dessa porque o palestrante, aonde ele está criando texto. Bom, só que o que aconteceu? Eu falei, caramba, esse outdoor, essa empresa só vai fazer 60 anos uma vez na vida. Eu tenho que fotografar. Só eu tenho essas fotos. O palestrante precisa buscar também ineditismo. Você precisa ser inédito. Falei, Sim. Isso aqui uma hora eu vou usar. Então eu uso hoje na minha palestra, quando eu dou essa deixa. E, pessoal, 1.300 outdoor no Brasil, e ela não colocou o nome dela. Só tinha a marca. Quer ver? Eu não vou colocar aqui porque não está a imagem, mas quer ver como você vai matar a charada que empresa que é? Olha o peso de uma marca. 60 anos de sabor. Um S gigante. Ah, já sei. 60 anos facilitando a sua vida. Nossa. 60, ela só falava o que ela fazia. Só que o S do 60, Nossa. Você sabe que nós estamos falando da nossa querida, eu sei que você completou. Sadia. Vamos fazer propaganda, né? Sadia. Então você percebe, ó, veja bem, então o palestrante, isso são coisas que a gente vê, que a gente guarda. Por exemplo, o filme O Resgate do Soldado Ryan, Faça por Merecer. Quando eu passo na minha palestra, as pessoas se emocionam. Elas se emocionam. Quer dizer, eu sei que eu vi aquilo em 98 e trouxe, é um tesouro na minha palestra. Então, você não constrói 1h30, deixa baixar alguma coisa aqui. Não, você pega 5 minutos aqui, 10 minutos ali, lá. Olha. Então, tenha o olhar de um palestrante. Tenha um olhar do palestrante. E se você quer realmente ser um palestrante memorável, aí eu vou dar uma mensagem para você, que é algo que eu não abro mão. Deixe as ideias sempre estarem na sua frente. Nunca queira chegar primeiro do que as ideias. Nunca tente ser mais importante do que as ideias que você está passando. Uau. O mais importante são as ideias. A locomotiva da sua carreira são as ideias. Você vem depois. Uhum. Infelizmente. Nada de ego, vaidade, né? Eu tenho o meu ego, eu sou muito vaidoso. Sim. Nós palestrantes somos vaidosos. Mas segure a onda. Uhum. Segure a onda. E é interessante que essa é uma falha que eu vejo em palestrantes famosos, Tati. Eu vejo isso acontecer em palestrantes famosos. E eu mesmo tenho que ficar me policiando. Tem 3 pessoas que falam a verdade para mim, sempre. Uma é uma ex-mulher que eu tive e outros 2 são 2 amigos que eu tenho. Tem uma passagem lá atrás, eu vou só abreviar, quando chegava o soldado em Roma, o líder vinha na biga, na frente, o exército caminhando atrás. E o líder era ovacionado, né? E na biga, você sabe, só cabe uma pessoa.
Mas vinha uma pessoa agachadinha e de vez em quando essa pessoa sussurrava para ele escutar: você é humano. Uau. Você é humano. A história é mais completa, eu resumi aqui, tá? Então você é humano. Então nós somos humanos, né? Só que quando a gente está no palco, as pessoas estão ali. As pessoas estão ali aplaudindo, ovacionando, nos admirando, né? Sim. Quase que num processo hipnótico, é uma hipnose muito leve, mas é um processo hipnótico, né? E naquele momento lá, a gente se acha, né? Tem jeito. Inclusive, é como eu costumo brincar, né? A gente se tem certeza, né? Dá uma vontade de correr para o Rio de Janeiro, subir no Pão de Açúcar e olhar lá embaixo, ver como é que o Rio de Janeiro fica sem a gente. Porque não deve ser a cidade maravilhosa, eu não estou lá embaixo. Ah, muito bom. Então, tá faltando alguma coisa nessa cidade aqui, viu? Tá... Então, por quê? Porque é o ego. O ego. Sim. E o que é ego? É deixar Deus à margem. É quando você se acha o Deus, né? Uau. E, infelizmente, isso acontece com palestrantes famosos e eu sei que eu tenho que me policiar. Essas 3 pessoas estão sempre de olho em mim. E pega pesado. E eles vão dando feedback ali pra... Feedback? Feedback. Por aí. Feedback. É pesado. Porque às vezes não tem jeito, né? A gente se acha mesmo. Porque nós somos vaidosos. Sim. O ser humano é vaidoso. E a vaidade é legal também, né? Mas tem que ser controlado. Eu tenho minha mãe, eu já vou achar mais alguns guardiões assim. Eu falo que minha mãe, na minha empresa, ela é o caça-erros. Porque tudo tá perfeito, aí ela chega e vê um defeitinho. Não, mas isso aqui não tá bom, porque pode ser melhor, assim, tal, tal. Aí a gente chamou o caça-erros. Vem aqui pra conferir isso aqui, ver se tá tudo ok e tal. Que bom. E aí ela dá o feedback, ó, eu achei, você foi legal, Tati, mas você podia ter feito isso aqui você tinha que mudar, tal. Isso ali eu não gostei daquela piada que você fez. Aí eu falei, nossa, tá bom. Eu já fico ali antenada. Tem que E ter. a sua mãe, você sabe, né? Ninguém nesse mundo vai te amar igual a sua mãe te ama. Exatamente. Vai falar a querer verdade. o seu bem, né? E eu falo muito isso para os palestrantes, até quais são alguns indicadores de que a sua palestra foi boa. Porque eu falo assim, se você só perguntar para alguém que estava te assistindo, as pessoas vão dar tapinha nas costas, às vezes vão aquele sorriso amarelo e falar, ah, foi ótimo, nossa, foi incrível. Porque nem todo mundo tem a coragem de te falar, não, sua palestra foi pi, né? Ninguém tem coragem, assim, são poucas pessoas. Então eu falo assim, quais são alguns indicadores? Um dos indicadores é você sair do palco e vier pessoas falando, como que eu faço para te contratar? Se as pessoas querem levar a sua palestra para outros eventos, para outras ocasiões, então significa, você mandou bem. Um segundo indicador, é claro que isso depende muito da cultura. Por exemplo, o público, por exemplo, de Curitiba ou do Sul, geralmente é mais quietinho e tal. Mas geralmente, quando a palestra está muito boa, o pessoal aplaude de pé no final. Quando você não é interrompido no meio da palestra com aplausos. E um terceiro indicador é aquela fila, porque quando as pessoas se emocionam mesmo com a sua palestra, sempre surge aquela fila de pessoas querendo te abraçar, cumprimentar, algumas chorando, algumas emocionadas. Então, existem ali alguns indicadores para que a pessoa consiga perceber. Ó, mesmo que eu não tenha ali a minha mãe, a minha ex-esposa ou um amigo meu para me dar um feedback se a palestra foi boa ou não, com esses indicadores aqui, eu já vou vendo, consegui mandar bem ou não. Mas um ponto que você trouxe que faz muito sentido, que eu falo, nunca é sobre você. Sempre é sobre a transformação que você vai gerar na vida das pessoas. Então, eu tenho um amigo que ele disse que a primeira vez que ele foi fazer palestra, ele treinou muito, se preparou bastante para isso, só que ele ficou tão preocupado com a performance dele, que ele ficou pensando nas piadinhas, no caminhar dele, e ele começou a se exceder um pouco sem perceber a reação do público, se o público estava gostando ou não. E com piada a gente tem que tomar um cuidado redobrado, né? Porque geralmente a piada é você criticar alguma coisa. Ou você vai fazer uma piada da loira, ou você vai fazer uma piada de português, ou você vai fazer... E aí se tiver alguém na plateia, já era. E ele fez uma piada ainda de mulheres, que é pior. Porque aí, mais de 50% do público eram mulheres lá. Ele já perdeu mais da metade da audiência. E aí ele comentando, ele falou, Tati, eu tava tão preocupado na minha performance, que no meio da palestra eu olhei e eu vi minha sócia fazendo assim pra mim. Na hora que ela fez assim, eu peguei, baixei a guarda e falei, peraí, agora vamos ser mais humilde, vamos ser mais simples, vamos focar no conteúdo aqui, que não é sobre eu aparecer, eu não tô aqui para ficar com os holofotes, né? Eu tô aqui para levar a minha missão, a minha mensagem, o conteúdo, são as ideias, são histórias que transformam. Eu falo assim, gente,
palestrantes, não usem a sua palestra para momento terapia. Porque tem gente que tem a necessidade de contar a história de vida inteira na palestra. Eu falei, não é para você contar a sua história de vida inteira, vai para um psicólogo, vai no momento terapia. Aqui eu trago sim trechos da minha história, ou trechos de histórias de alguém que eu convivi, mas que tenham um fundo moral, que tenha uma conclusão. E é só um trecho para efeito didático, só para isso. E claro, para criar conexão, identificação. Então são alguns elementos que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa se perde completamente na comunicação. Com certeza. Um conteúdo rico que você acabou de passar. E aproveitando o gancho, então eu vou dar mais 2 termômetros que eu tenho para saber se eu estou no caminho certo. Primeiro, eu quero saber se as mulheres estão gostando do que eu estou falando. Eu tenho uma preocupação muito grande. Se as mulheres gostarem, porque as mulheres têm uma sensibilidade além. Então, olha, a minha preocupação, a minha equipe sabe disso. Eu estou sempre preocupado. E as mulheres estão gostando? E segundo, os jovens. Eu quero saber se os jovens estão prestando atenção no que eu estou falando e se os jovens, se eu estou conseguindo a atenção do jovem. Se está fazendo sentido o que eu estou falando para os jovens também. Então esses são 2 termômetros que eu tenho. Muito claro para mim. Se eu agradar os jovens, eu sei que eu estou indo bem, eu tenho futuro. Se as mulheres aprovarem a minha palestra, eu sei que eu tenho futuro. Então essa é uma mensagem. E uma outra mensagem de conteúdo, né? A gente está aqui falando com palestrantes. A sua história, a sua vida, a sua família. Eu tenho certeza que você conta histórias da sua mãe, como você já contou. Sim. Eu, por exemplo, só da minha mãe, espalhadas por todas as minhas palestras, que eu tenho muitas palestras, eu tenho aí próximo de 100 horas de palestras, de texto. Eu diria que a minha mãe, ela está presente em, um monte de... porque você cria texto, como você falou, tem que ter uma moral, tem que ter uma história. Como eu não tenho filho, eu nunca casei, tive 3 companheiras, mas morando junto, casado não. Então a minha mãe é a grande, né? Eu não tenho, então a minha mãe, e além da minha mãe, seria uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, né? Minha mãe não tem cultura ela não tinha, ela não era culta. Inclusive, por favor, não confunda isso, né? Cultura com inteligência, né? Cultura é uma coisa totalmente diferente de inteligência. Tem pessoas que têm uma cultura danada, como eu costumo dizer, sabe? Tem um anel de formatura no dedo e uma ferradura no pé, é um cavalo. Sim. Quer dizer, tem cultura, mas não tem inteligência emocional, não tem educação, às vezes. Minha mãe era uma pessoa muito, muito inteligente, né? Então, eu aprendi muito com a minha mãe, com meus amigos, né? Os amigos, seus amigos. Seus amigos. Então, eu falo muito sobre vendas, eu falo muito sobre atendimento a clientes, né? E a minha mãe entra, por exemplo, um pouquinho antes dela falecer, esse é um exemplo agora, que eu trouxe agora, que a minha mãe faleceu recentemente, né? Com 93 anos de idade. 93, viveu bem. Opa! Olha, que inclusive, ela até falava, não precisa nem chorar, hein? Não precisa nem chorar, porque eu vou morrer de tanto viver. Então não precisa nem se preocupar. Mas a minha mãe sabe a importância que eu dava a minha mãe sabe a importância que eu dou aos meus clientes, né? Sim. Então, esse acontecimento virou o final de uma das minhas palestras. Por exemplo, tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando numa empresa e não tem noção da importância do cliente na vida dele, né? Ele se aposenta depois de 35 anos de idade e trabalhou para cumprir horário, trabalhou para ganhar o dinheiro, o salário dele no final do mês. A pessoa não tem consciência que ele trabalha, sabe? Que todo motivo... Nós estamos aqui por causa de quê, Tati? Por que você alugou aqui esse local especial aqui do Fernando? Por que o capricho desse microfone? Por que o capricho dessa câmera, dessa técnica? Esses rapazes que estão aqui ajudando a gente, tudo por um único motivo. Quem? Você. Você que está nos assistindo, ouvindo aqui. Cliente. Exatamente. Cliente. Por exemplo, a minha mãe, ela só entendeu a importância do cliente aos 73 anos de idade. Mas ainda bem que ela entendeu aos 73. Foi o dia que eu presenteei ela com o sonho da vida dela, que era a casa própria. Olha. Ela fazia aniversário dia 25 de dezembro.
E no dia 17 de dezembro de 1996, eu presenteei ela com a casa própria. Nossa, E ela deve ter ficou se feliz. emocionado. Ela falou, puxa, eu sabia que era o sonho dela, que virou o meu também, né? Sim. E aí o que acontece? Eu falei, mãe, sabe por que hoje a senhora tem a sua casa própria? Ela disse, eu sei, porque você me deu. Eu falei, não, mãe, por causa dos nossos clientes. Uau. Minha mãe não conhecia nem a palavra, tanto é que ela perguntou, o que é cliente? Eu falei, freguês. Freguês, amor. Aí ela entendeu. Aí sabe o que ela disse quando eu fui embora? Ela é do interior de Limeira. Aí eu já morava em São Paulo. Ela, antes de eu ir embora, ela disse, olha, a partir de hoje, toda noite eu vou fazer uma oração agradecendo os seus freguês. Ah, que linda. Falei, caramba, Olha. ela entendeu. Nossa, muito forte. Então, isso é uma história da minha vida. Sim. Que qual é a mensagem? Olha, a minha mãe demorou. Coitada, nunca trabalhou, ela não entendia. Mas aos 73 anos de idade, quando ela entendeu a importância do cliente, ela deu o máximo que ela poderia dar. Que era a oração dela. Sim. Então, eu contei isso por 2 motivos. É que eu sei também que você tem um carinho pela sua mãe, eu tenho muito pela minha. Então, a sua história de vida tem lições para você passar para a palestra. Com Então, certeza. qual é a lição que eu estou passando para você agora? E Pra repara mim, que você não contou minha a mãe- história de como eu nasci, de... Não, é um trecho, é um momento, trecho, é uma momento. situação. Quando você falou, né? Por isso que eu falei, você passou um grande Sim. conteúdo. Porque a sua vida está cheia de conteúdos maravilhosos, está cheio de momentos maravilhosos, sabe? Então, qual é a lição aqui? Para você que trabalha com vendas, para você que trabalha com... A lição é, pô, você já parou para analisar como o cliente é importante? É a casa que você mora, o tênis que você comprou para o seu filho. Ah, o meu filho está doente, eu não vou trabalhar. Ué, mas você tem que dar o melhor plano de saúde para ele. Você tem que trabalhar. Quem tem que cuidar dele é o médico. Aí que você tem que trabalhar, aí que você tem que ir lá vender, aí que você tem que dar o seu melhor. Essa é a mensagem que eu estou passando. Então, eu pedi essa licença aqui para você, que é palestrante, para você ver que você tem uma lição num acontecimento na sua vida que vira palestra. Sim, total. Como a gente está falando com palestrantes aqui, ó, então a sua vida está cheio de acontecimentos assim. Claro, e aí para fechar essa história do conteúdo, eu te falei, né? Eu posso, só da minha mãe, espalhado por 100 horas, eu tenho, um pouquinho antes dela morrer, ela me chamou. Já chegando, já nos últimos momentos de vida ali. E ela morava sozinha? Eu tinha o meu irmão que morava com ela e tinha lá pessoas que cuidavam dela, né? Porque eu sempre viajei, né? Sempre viajando. Mas um pouquinho antes de falecer, ela sabia que ia embora, ela disse para mim o seguinte, ela me chamou lá e quando ela me chamava num lugarzinho lá, eu sabia que ela queria falar uma mensagem só para mim. E ela disse assim, olha, com quase 93 anos, ó, eu tenho certeza que o dia que eu falecer, o dia que eu morrer, você vai ter palestra. Você tem palestra quase todo dia. Eu só vou pedir uma coisa. Enterra eu e vai lá fazer sua palestra. Caraca. Estou falando do jeito que ela falou. Nossa. E foi isso que aconteceu. Olha. E aconteceu exatamente isso. Minha mãe faleceu dia 29 de setembro de 2015. Ela foi sepultada no dia seguinte, dia 30 de setembro, 8 da manhã, 8h30. E sepultei a minha mãe. Eu tinha palestra dia 29 em Poços de Caldas, para uma grande rede de hospitais. Terminei a palestra, fui para o quarto, a minha assessora me ligou, a sua mãe faleceu. Eu sabia que estava próximo. E no dia seguinte, ela foi sepultada às 8h30. Eu tinha palestra às 7h30 da noite. Nossa. E foi exatamente o que eu fiz, o pedido dela. 8h30 ela foi sepultada, às 7h30 eu estava com o microfone na mão. Boa noite a todos. Vamos iniciar então mais uma palestra. E fiz uma palestra para 500 pessoas quase. E eles riram como sempre, porque o show não pode parar, né? Exatamente. Pessoas, já tem os toques de humor ali. E mesmo triste naquele dia, você tem que passar, Sim. né? Claro, eu nem falei que a minha mãe tinha morrido, que eu nem ia aguentar falar e fazer a palestra. Então, eu fiz a palestra simplesmente. Mas qual é a lição que tem aí? A minha mãe entendeu a importância do cliente. Tanto é que ela disse, olha, me sepulte e vai fazer seu trabalho. Então, isso vira texto, Tati. Viu, palestrante querido? Viu,
Como é que você chama as mulheres de palestrante? Palestrante também? Palestrante também. Então, vocês mulheres, a sua vida é repleto de momentos assim, Sim. que você deve prestar atenção, observar, né? Claro que tem aqueles palestrantes que contam a chamada jornada do herói, né? Sair daqui, tudo bem, é um estilo de palestras, né? Não é o meu estilo. No meu estilo falo de acontecimentos da minha vida, momentos difíceis, triste, todo mundo vive, né? Dificuldade, todo mundo vive, né? É o que você falou, né? Ver a gente no palco, mas é muita batalha, muita luta, né? Então, a sua vida é repleta de momentos assim que pode virar texto. Acabei de passar dois textos para você. Um é valorizar o seu cliente. E segundo, vamos trabalhar. A vida não pode parar, Não né? pode parar. O show não pode parar nunca. Fantástico. E isso é muito forte, porque palestrante tem que ter uma resiliência. A gente fala, nas máquinas existe um padrão de qualidade na hora que você vai produzir o produto. Agora, o padrão de qualidade é a gente lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Tem dia que você não tá bem, tem dia que brigou em casa, tem dia que bateu o carro. Só que você vai chegar lá na palestra e vai dar um show, né? Tem dia que perdeu um ente querido. Pensa, e que resiliência e que gestão das emoções que precisa ter para saber lidar com tudo isso. É isso muito aí. forte. Essa inteligência emocional, dificilmente você será um palestrante de primeira linha se você não tiver, né? Esse controle emocional, né? Sim. Essa inteligência emocional, né? Isso é muito legal. E você que é um dos pioneiros do mercado, o que você percebe assim que mudou? E se teve mudança dos anos 80 para cá nessa área das palestras? Bom, o que mudou muito é que o nosso mercado... Bom, notícia boa para você, tá? O nosso mercado, desde os anos 80, só faz assim, ó. Tá cada vez mais aquecido, né? Só faz assim. E quando eu comecei a ministrar palestras, tinha 4 ou 5 palestrantes. E os palestrantes eram motivacionais. Eu, por exemplo, tem um vídeo que eu gravei nos anos 80, eu me apresentando. Uma hora, se você tiver curiosidade, eu mostro para você, tá lá no YouTube. Eu não tenho formação acadêmica e nunca escondi isso, muito pelo contrário. O meu vídeo, ele fala exatamente, não é internacional, porque na época estava na moda palestrante internacional. Não é internacional, não é doutor, não é guru, não é acadêmico. Então, não tinha, eu sou um self-made man. Eu sou um autodidata. Fantástico. Eu sou um autodidata. Nossa, isso quebra o paradigma de muita gente. Eu brinco dizendo o seguinte, eu sou dedão. Lá no meu interior, dedão é quando a pessoa carimba o dedo, não escreve o nome, ele carimba o dedo. E quando você fala lá no meu interior, escreva o nome completo. Ele carimba o dedo e escorrega o dedo na folha. Esse é o nome completo dele. É claro que não, é claro, eu sei ler muito bem, eu sei escrever muito bem, principalmente ler. Mas eu sou um self-made man, eu sou um autodidata, sou um estudioso. Sobre liderança, eu sei que eu dou conta do recado. Sobre vendas, eu sei, porque eu sou estudioso. Eu sou muito estudioso. Por falar em vendas, você é uma pessoa que vende sua palestra, né? E lá atrás tem até... Me conta aquela história, vamos contar aqui para a audiência aquela história das vendas que você fazia lá atrás, que as pessoas não sabiam que era você. Ah, legal. Isso foi exatamente em maio de 1990, quando eu comecei, né, ministrar as palestras, né? Porque aquela história, né? Você imagina, hoje não. Hoje o mundo das palestras, hoje você tem doutores fazendo palestras. Hoje você tem presidentes da República, Barack Obama faz palestras. Sim. O presidente Fernando Henrique Cardoso, eu estive em vários eventos que ele era um dos palestrantes. Inclusive um excelente palestrante. E vai, né? Hoje você tem filósofos, você tem cientistas fazendo palestras. Mas lá nos anos 90, esse mercado não existia. Então, e eu era vendedor, né? Eu já era vendedor, eu tinha 27 anos na época. Eu era vendedor. E aí é o seguinte, bom, quem vai querer vender eu? Menino, 26 para 27 anos de idade, ninguém... No mercado que ainda não existia, né? Não existia, então eu falei, bom, então eu mesmo vou vender eu, né? Eu sei vender. Aí eu fiz um papel de pão lá no meu interior de São Paulo, a gente chama de papel de pão, sou de Limeira, né? Um abração pro pessoal da minha cidade. O que é o papel de pão? É um sulfite, né? Eu fiz um sulfite
E como eu sabia falar de vendas, já que eu era vendedor, coloquei lá, motivando todos para as vendas. Fiz lá os tópicos, esse era o nome da palestra, e fiz os tópicos, né? Isso, aquilo, outro, e o palestrante, né? O palestrante Alfredo Rocha. E sempre tive um slogan, né? O mais jovem palestrante do Brasil. E eu era, né? Em 1990, o mais jovem palestrante do Brasil. E eu visitava os clientes, tirava cópia e saía porta a porta. Bom dia, senhor. Meu nome é Correia, eu creio que trago boas notícias. O senhor tem 5 minutinhos? Senta, Correia. Boas notícias? Sim. Olha, vai acontecer. Aí eu falava, uma palestra de vendas, tal, e coisa e tal. E a minha apresentação demorava de 20 a 30 minutos, de alto impacto, né? Alta motivação, vendas. Se perde vendas, infelizmente, a maioria dos vendedores não tem profissionalismo, não estudam, e ficava. E alguns curiosos, né, queriam saber quem era o palestrante, né? Você lembra? Eu falei, bom dia, meu nome é Correia, creio que trago boas notícias. Por que me apresentava assim? Porque o meu nome é Alfredo Correia Rocha. Então eu tirei o Correia, o nome do meio, para vender. Então na hora que eu ia vender... Personagem de vendas é o Correia. O Correia. E o palestrante para palestrar. E os curiosos queriam saber quem era o palestrante, porque eu falava bem, né, com entusiasmo. Quem é esse Alfredo Rocha? E eu falava, olha, o senhor vai ter uma surpresa lá na hora. O senhor vai ficar surpreso lá na hora com o palestrante. Tem uma coisa, hein? Tem um recado dele para o senhor. Se o senhor não gostar da palestra, se a senhora não gostar da palestra, a senhora vai receber o dinheiro em espécie de volta na mesma noite. Pô, legal, Correia. E assim começou a minha carreira, né? Aí à noite o pessoal ia assistir a palestra, era eu só mesmo que tinha vendido, então todo mundo me conhecia. Todo mundo já conhecia. Eu subia no palco antes de começar a palestra, pegava a minha identidade. Pessoal, eu disse que vocês teriam uma surpresa, e a surpresa é essa. Eu sou o palestrante Alfredo Rocha. E o meu nome está aqui, é Alfredo Correia Rocha. Tirei o Correia para visitar vocês, e agora o Alfredo Rocha eu vou palestrar para vocês. E aí eu desafiava a plateia, né? Como é que você sai de casa e vem assistir um cara para falar sobre vendas, se esse cara não vende? Uma coisa você já sabe, eu vendo, você comprou, agora vamos ver se eu palestro, dá uma chance aí. E começava a palestra. Nossa, mandou bem demais. Ninguém pediu o dinheiro de volta, falei, caramba, deu certo. Comecei a repetir. Depois já de uns 3 meses, eu trouxe minhas 2 sobrinhas para trabalhar comigo, a Dani e a Eliane. E depois vieram meus amigos, o Edson Soler, o Carlos, o Felício. Inclusive, esses amigos estão comigo até hoje. Olha só. Aí o time foi crescendo, a eu equipe montei foi grande. uma máquina de vendas, Tati. Olha, que legal. Montei uma máquina de vendas nos anos 90. Eu cheguei a ter quase 200 vendedores me vendendo no Brasil. Nossa, 200. Você é de Goiás, não é? Sou de Goiás. Nossa, Goiânia, Anápolis, minha equipe varreu Goiás nos anos 90, me vendendo, uma máquina de vendas. Sabe o meu YouTube qual era? Claro, você vai ter que dar uma pesquisada. Eu gravei um VHS, chamava Video Trailer, um VHS, e minha equipe saía na rua deixando o VHS para ele dar uma olhada, para conhecer o Alfredo Rocha. E aí era um trechinho da sua palestra? Era um trecho, era quase inteira, 40 minutos de palestra. Meu Deus. Porque eu ministrava curso de 3 dias, 3 horas por dia. Então Sim. eram 9 horas de palestras sobre vendas ou sobre liderança. Então você tirava 40 minutos de 9 horas, não era nada, né? Uma degustação. Na época não tinha a cultura do TEDx hoje, que você vai lá e fala 15 minutos, né? Então eu gravei um vídeo VHS, dependendo da sua idade, você tem que procurar no Google o que é VHS. Mas eu gravei a minha palestra ao vivo, depois virou uma fita de VHS de 42 minutos e a minha equipe saía com essas fitas, esse era o meu YouTube. Entregando de presente para as pessoas. Para as empresas. Todo mundo tinha um videocassete em casa, porque nos anos 90, hoje o som de consumo hoje é iPhone, é smartphone. Nos anos 90 era videocassete. Sim. Então todo mundo tinha um. Então era isso. Eu tive o videocassete também em casa. Depois alguns vendedores meus inovaram. Eles começaram a ganhar dinheiro bem, eles compraram uma Canguru. Canguru era uma televisãozinha menor que tinha o videocassete já acoplado embaixo.
Então eles visitavam o cliente, com licença, senhor, buf em cima da mesa e já via Já na hora. passava. É assim. Gente, você já fazia um negócio que tá acontecendo na atualidade, como se fosse nova tendência, que são os lançamentos. Os lançamentos, você entrega conteúdo gratuito, que é uma degustação. Gostou? Quer mais? Então compra agora o meu treinamento completo. Era isso. Você já fazia isso lá atrás. Era isso. Caraca. Muito legal, né? As coisas se transformam, né? O rei Salomão falava, não tem nada de novo sob o sol, né? Depois Lavoisier complementou, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, na verdade, é isso. Você captou bem. Era o lançamento da época, era o YouTube da época, era o que tinha para... E o ser humano se adapta, né? O ser humano é um ser adaptável, né? Hoje eu tô aqui, ó, falando com você aqui. Eu sou o palestrante. Com certeza, se pedissem para você pegar uma folha de papel e anotar, ó, anota aí os 10 principais palestrantes do Brasil. Se você não é do ramo, eu tenho certeza que o meu nome não estaria lá. Porque eu sou o palestrante do universo offline, né? Sim. Eu sou contratado. Corporativo, As empresas me contratam. Eu sou o palestrante que estou dentro das empresas. Por exemplo, eu nunca estive na moda. Eu nunca fui um palestrante da moda. Eu nunca bombei assim, não. E para mim isso virou uma estratégia. É ótimo, é maravilhoso, né? Porque eu sou sempre inédito, né? Não, e assim, você quebra todos os paradigmas. É perfeito. Não é à toa que eu cito você direto nas minhas aulas. Porque, assim, primeiro, eu preciso ter graduação para ser palestrante. Não, você precisa ter garra, vocação, força de vontade. Mas você não precisa ter graduação para ser palestrante. Eu preciso ser bombado no digital. Preciso ter milhões de seguidores para ser palestrante e ganhar bem. Não, você não precisa disso. Você precisa ser bom de vendas e ter um conteúdo incrível, ter um conteúdo maravilhoso. É só você se preparar e colocar a cara a tapa, né? Então você mostra na prática que isso funciona, que isso dá certo. É te ver aí em grandes palcos, tipo, você palestra quase todos os dias, por anos e anos. É difícil, uma das coisas que eu estava até comentando esses dias, eu falei assim, eu admiro pessoas que explodem. E hoje no digital é muito fácil você explodir, né? Qualquer coisinha que você faz, um vídeo viraliza, você explode. Admiro, tal. Mas eu admiro mais ainda quem se sustenta no mercado por anos e anos. Porque muita gente que explode no mercado, às vezes ele vem aqui, fica na hype, todo mundo só fala dele, de repente amanhã ninguém mais fala, ninguém conhece. É igual ator ou atriz de TV que estava estourado, de repente está passando fome. Você fala, nossa, mas o que aconteceu? Essa pessoa ali era tão famoso e agora não empreendeu. Agora tem gente não, que está há 20 anos, 50 anos empreendendo, fazendo acontecer, sendo pioneiro. E não importa se você está lá na hype do sucesso ou não. Você está ali num fluxo sustentável. É consistência. Eu falo que a gente nunca vai ser extraordinário em nada antes de sermos consistentes. E você mostra isso na prática. Então, parabéns por esse trabalho. Obrigado, né? E na verdade, só não pode esquecer de uma coisa. Você não é só palestrante, né? Você é empreendedor também, você é vendedor também. Olha, exatamente. Eu tô aqui, ó, batendo esse papo com você, legal. Muitos de vocês estão me conhecendo agora. Eu tô vendendo. A gente tem que vender, a gente tem que se apresentar. Eu tô sempre vendendo. Quando uma empresa está em dúvida, eu pego o telefone e converso com ela. Quando é um negócio... Aqui mesmo, nós estamos numa cidade aqui, onde eu fiz para a prefeitura 22 palestras para a prefeitura. Uau. Quem foi lá negociar? Eu mesmo fui vender. Então, é isso que eu ia te perguntar. Hoje, nos dias de hoje, além do time de vendas, você também vende suas palestras? Quando é um negócio assim, diferenciado, eu tenho que... Agora mesmo, eu fiz um grande trabalho em vídeo para uma grande empresa aí, né? Então eu fui lá, eu gravei um vídeo para passar para os funcionários sobre autoliderança, né? Sim. Então eu mesmo fui lá vender, eu vendi. O pessoal levanta a prospecta, né? E eu vou lá dar o fechamento, vender, falar os benefícios, contar os benefícios, né? Nós temos que vender. Eu só sou palestrante. Bom, que legal, né? Mas eu acho difícil se você não vender. O próprio marketing digital, né? Você está dando conteúdo ali por quê? Porque as pessoas estão comprando você, né? Então tem que empreender também, tem que empreender. Eu, por exemplo, não tenho mais toda aquela equipe espalhada pelo Brasil. Não tenho mais porque eu nem tenho como liderar. Eu liderava essa equipe. Né? Sim. Eu era o líder. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei em 90.
Eu amo São Paulo. Falei, pô, uma hora eu vou para São Paulo. Eu vim para São Paulo, eu fui o gerente de vendas aqui em São Paulo, em 2001. Eu fiquei 9 anos e meio aqui em São Paulo, no Teatro Imprensa, em cartaz, com as minhas palestras. E eu montei uma máquina de vendas aqui em São Paulo, telemarketing, pessoas na rua e telemarketing. Então eu me empreendi. Você fala assim, ninguém vende a minha palestra. Tá, e daí? Venda você. Abra a janela para você ver aí. Ó. Dá uma pausa nesse vídeo, abra a janela tua, dá uma olhada aí para você ver como tem cliente assim, ó, precisando de uma boa palestra, de uma boa mensagem sobre liderança, sobre vendas, sobre motivação. Aí na sua cidade, né? Não espere ninguém te comprar, não. Agora, é importante você cuidar do seu conteúdo. Você precisa ter um conteúdo relevante, ter uma mensagem legal e falar isso com o coração, não com o cifrão. Fantástico. Se as pessoas olharem os seus olhos e verem cifrão, você fará sucesso por um período e talvez vai ficar milionário até nesse período. Mas para você realmente, porque eu faço o meu trabalho, eu amo dinheiro. Claro, adoro comer em bons restaurantes, tomar um bom vinho, viajar o mundo. Nossa, eu amo tudo isso, mas os meus clientes sabem que eu não faço pelo dinheiro, jamais. Ai, que lindo. Dinheiro é consequência, né? Se você corre atrás dele, você vai correr a vida toda. Nunca vai encontrá-lo. Se você faz de coração, ele corre atrás de você. Fantástico. É normal, né? Ele flui, né? Sim. Precisa fluir, né? A gente tem uma parte do quadro aqui, que é o turbilhão de perguntas que eu faço. São perguntas rapidinhas, assim, só para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho mais sobre você e já se inspirar, né? Decifrar o código do Alfredo Rocha. Então, conta pra gente um livro que marcou a sua vida. O livro principal que marcou a minha vida é um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Adoro. Só a Bíblia vende mais de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Agora, o melhor livro de vendas é o Super Vendedor. Que é o seu livro? Não é meu. Não é o seu? Não. Depois já conta o seu aqui também, né? O melhor livro de vendas é o Super Vendedor. Super Vendedor, também e vou anotar. o melhor nunca bombou. Nunca bombou, Todos né? os livros que eu falar aqui... Eu nunca tinha ouvido falar sobre Super Vendedor. É o Super Vendedor, o melhor livro de venda. Hoje se fala muito de mostrador, né? Eu falo isso desde os anos 90. Assista lá o Campeão de Vendas. É uma palestra que está no YouTube, bomba, legal, que vai ajudar você. Por exemplo, o melhor livro para líderes é O Executivo e o Elefante. Olha. Esse é o melhor livro para líderes. Então, você falou citei logo 3. E falei de livros que não bomba. Exatamente. O Executivo e o Elefante nunca bombou. Na hora que você falou o executivo, eu falei, será que é um monte de executivo? Não, executivo é elefante. Inclusive o James Hunter, sabe quando um cantor de rock vem pro Brasil fazer um show e tem uma banda brasileira que faz a abertura? Foi assim com o James Hunter. Quando bombou o Monge, o Executivo, eu fiz palestras com o Hunter no Brasil todo. Que legal. Eu fui o palestrante que abria o evento, né? E ele fechava, falando sobre liderança, né? É um tema que eu viajo. Viajamos o Brasil todo. Inclusive, o James Hunter adorava 2 coisas no Brasil. A TAM, do comandante Rolim, não a Latam, é outra coisa. A TAM e as churrascarias brasileiras. A churrascaria daqui também é maravilhosa, né? Então, esses livros não bombam, né? O Elefante, o Executivo, é um livro que, se você é líder, você deveria ler. Olha só. E o seu livro? O meu livro também eu recomendo pra caramba, é muito legal. Chama-se Quem Lidera, Prospera. Gostei do nome, hein? Quem lidera, prospera. Sim. Muito bom. E a primeira grande líder na minha vida foi minha mãe. Uma das maiores líderes que eu conheci. Um país prospera quando tem liderança. Um país para quando falta liderança. Uma família prospera quando tem liderança. Uma família sofre quando não tem liderança. Liderança é tudo. É tudo. E uma coisa que eu falo é que um palestrante, ele assume esse papel de liderança. Sim. Então, por isso que é tão fundamental o papel de um palestrante na sociedade, né? Muito. É forte. Olha, Tati, eu não sei, não dá para medir. E um dia alguém vai se interessar e contar as histórias. Um dia um repórter, ou uma repórter, vai se interessar e contar as histórias das palestras no Brasil. Mas eu tenho certeza, não dá para medir, mas eu sei que nós, palestrantes, ajudamos muito esse país, ajudamos muito as empresas, ajudamos muito as pessoas, porque as empresas são as pessoas, através das ideias. As ideias não melhoram o mundo, essa frase me acompanha sempre. As ideias não melhoram o mundo, as ideias melhoram as pessoas melhoram o mundo. E eu tenho certeza que nós palestrantes, você, eu,
você e todos os colegas que estão aqui ajudaram demais as empresas e as pessoas nesse Brasil. Não dá para medir, mas eu tenho certeza absoluta, convicção disso. Perfeito. E um filme? Forrest Gump. Ai, lindo. Eu sou, inclusive, eu sou um Forrest Gump, eu sou um contador de histórias. E eu faço as minhas terapias, né? E uma das terapias que eu gosto é abrir uma garrafa de vinho na minha sala sozinho, entrar no YouTube e curtir minhas músicas, né? Ah, que delícia. E uma das músicas que eu amo curtir é a música do filme, do título Forrest Gump, maravilhosa. Adoro essa música também, profunda. Muito linda. Só no piano, linda. E um hábito que você pratica todos os dias? Nossa, isso é muito fácil, né? É exercício, né? Eu amo correr, eu faço corridas, né? Eu sou corredor, eu já corri 18 São Silvestres. Uau! Sim, olha. E corri 7 maratonas. E é uma das coisas. São os meus refúgios, né? Sim. Na verdade, uma coisa ter importante, para você viver uma vida em paz, para mim, a ideia mais importante do planeta é a paz. Então, e a paz você precisa buscar ela, né? E cada um precisa encontrar os seus refúgios. Para mim, a corrida, eu amo correr. Hoje eu corro menos, né? Até por uma questão da idade, né? Porque eu tô na casa dos 40, tô com 40 e 19. 40 e 19 é ótimo. 40 e 19 Na hora que anos. você falou que tá na casa dos 40, deu um bug isso na minha mente, que eu falei assim, nossa, quanta coisa que ele já fez, então. Legal, 40 e 19 anos. E faço menos, mas o exercício, a corrida, né? Musculação um pouco para manter a corrida, mas isso aí é um hábito que eu não abro mão. Eu amo fazer. Fantástico. E uma frase que marcou sua vida? Uma frase, é uma frase de Fernando Sabino, um mineiro maravilhoso. Inclusive, eu encerro uma das minhas palestras com ela, onde eu digo o seguinte: tem uma menina aí, tem um menino aí. Se você deixar morrer esse menino que um dia você foi, essa menina que um dia você foi, dificilmente você vai curtir a vida legal. Não deixe morrer essa criança que um dia você foi. E aí o Fernando Sabino, ele era um escritor muito lúdico, né? E a frase dele é a seguinte: quando eu era menino, me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu não sabia. Eu era menino. Hoje eu cresci e sei, mas ninguém me pergunta mais. E hoje eu sei. Eu queria ser menino. Olha, que lindo. É o grande finale, viu? E é muito legal, porque a gente vê o brilho nos olhos. Isso aqui é o que faz a diferença também. Então, quero agradecer imensamente. Foi incrível esse podcast. Obrigado. Quanto aprendizado. Vocês gostaram? Comenta aqui. Deixa os comentários, já faz pergunta, já interage. A gente quer ouvir vocês. Eu faço questão de responder todo mundo, de ver o comentário de todos vocês aqui. E só lembrando que todas as terças-feiras, às 20 horas, temos podcast novo aqui. E se você não está inscrito no canal, já deixe o seu joinha, se inscreva aqui também no canal para você acompanhar os nossos conteúdos. Vamos deixar aqui os contatos do Alfredo também, vamos deixar o link para você seguir, para você acompanhar e conhecer um pouco mais do trabalho lindo desse nosso convidado. Muito obrigada, sucesso e a gente se vê no próximo podcast.